Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Se coloquem de pé, vamos dar reverência à palavra de Deus. Mas já abre comigo no livro de Mateus, do capítulo 21, do versículo 22. Mateus 21, versículo 22. Eu quero ver se durante a sexta-feira a gente vai abordar muito sobre o assunto em oração. Embora que a última sexta-feira, que foi a última armadura, nós encerremos na oração. Mas eu estava meditando nisso daqui, então eu resolvi falar sobre essa oração, que a gente vai orar bastante. E aí a gente vai falar mais sobre intercessão, jejum e tudo mais, para se preparar para uma guerra espiritual que a gente vai fazer sempre na sexta-feira. Amém, irmãos? Então Mateus 21, versículo 22, ele diz assim: e tudo que perdides na oração, crendo, o recebereis. Ou seja, a oração é falar com Deus, dirigir a Ele palavras ou pensamento. Pode ser feita em particular ou em público. Ela pode conter em seu conteúdo diversas coisas como pedidos, agradecimentos, intercessão e etc. Então tudo que você pedir em oração, crendo, Jesus mesmo fala que a gente vai receber. Então a gente tem que crer nas nossas orações. Amém, irmão? Porque muitas vezes a gente tem um desvio. A verdade é essa. Às vezes nós mesmos temos um desvio, um declínio espiritual. De hoje você está orando por algo e de repente no outro dia já não alimentou mais aquela oração. E isso acontece. Acontece com você, acontece com o pastor, acontece com qualquer pessoa. Por isso que a gente tem que ser firme, com o pé firme e manter a oração. É a mesma coisa, por exemplo, se você fez uma oração de servir a Deus, então você tem que manter firme essa oração. É como eu também. Eu fiz uma oração a Deus, eu pedi que Deus fizesse isso, que eu me dedicaria 100% para Deus, independente do que for. Então eu tenho que manter essa oração, manter a honra dessa oração que eu fiz com Deus. Amém, irmão? Então eu tenho que crer nisso daí, eu tenho que crer no que eu orei. Porque muitas das vezes a pessoa ora, mas ela não crê. Ah, eu já orei, já falei com Deus, mas ela não crê. O que tem de pessoas que ora pelo marido, ora pela esposa, ora pelos filhos, faz um monte de oração. Aí ela fala, já está na mão de Deus, mas tipo assim, está na mão de Deus, mas ela não crê que está na mão de Deus. Porque a primeira confusão que Satanás entrar e querer destruir, o que a pessoa faz? Em vez dela manter firme a oração e deixar que está na mão de Deus, ela entra na frente de Deus e atrapalha todos os planos de Deus. Então nós temos que crer na nossa oração. Ó, pode deixar aí mesmo, mas eu vou ler aqui para vocês lá em Lamentações, para vocês entenderem. Aí nós já vamos fazer a oração. Em Lamentação, Jeremias de Lamentação, fala bem assim, no capítulo 3, do versículo 56. Ouviste a minha voz, não esconda o teu ouvido ao meu suspiro e ao meu clamor. Ou seja, a gente vai diferenciar também, na sexta-feira, a diferença de oração, clamor e intercessão. Então são 3 tipos de coisas que é uma diferente da outra. Por exemplo, o clamor. O
clamor, ele é a necessidade, ele vem do ato de clamar, que tem dentro dele vários significados. É um tipo de oração mais urgente, que é feita geralmente em momentos difíceis e complexos da vida. É como assim? Você está orando, está continuando orando naquela mesma coisa, naquela mesma situação, mas chegou uma hora que não dá mais. Aí em vez da pessoa falar, não vou mais orar, o certo não é dizer, não vou mais orar. O certo agora é partir para o clamor. O clamor é o momento da urgência. Por que a igreja agora é aqui? Por causa de um clamor. A gente orou, aí de repente o cerco apertou, aí a pastora formulada, eu sei que eu clamei, eu não orei mais, eu clamei, falei, meu Deus, o clamor não é aquela oração que a gente faz baixinho ou de joelhos em qualquer canto, é a hora que você rasga o verbo mesmo, você ora alto. Eu me lembro quando eu clamei, antes de acontecer a igreja aqui, eu clamei a Deus, porque quem passou na rua vai pensar, aquele fulano deve estar doido, porque ele está falando alto com Deus. Então isso é o clamor. Então a diferença de clamor, a diferença de uma oração e a diferença de uma intercessão. Então hoje nós vamos falar de uma oração que é conhecida por todas as religiões. E é uma oração que é conhecida já desde moleque, desde criança. Até pelo menos no meu tempo ainda se aprendia na escola, agora não aprende mais. Que é a oração do Pai Nosso. Então a gente vai falar dessas qualidades da oração do Pai Nosso. Amém, irmãos? Curve sua cabeça, vamos pedir a direção de Deus em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço que o Senhor, meu Deus, venha abençoar, que o Senhor venha falar ao nosso coração, meu Pai. Espírito Santo, desenvolva esta mensagem, que eu diminua, o Senhor cresça. Que eu desapareça, o Senhor apareça. Abençoa, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Aleluia, Senhor. Pode se assentar. Em nome do Senhor Jesus. É importante perceber que o Pai Nosso, ele possui 6 pedidos. Olha só. Os 3 primeiros estão relacionados a Deus e a sua majestade. E os 3 últimos, eles estão ligados às nossas necessidades humanas, tanto terrenas quanto espirituais. Então as pessoas, elas oram muito, mas muito o Pai Nosso. Mas não conhece o sentido do Pai Nosso. Até porque a oração do Pai Nosso é, na verdade, um modelo que Jesus ensinou. Não seria necessariamente você orar o Pai Nosso o tempo todo. Porque a oração certa, a oração verdadeira, é aquilo que sai de dentro de você. Amém, irmãos? É o que sai de dentro de você. A oração do Pai Nosso é bom para quem está começando na fé, não sabe como orar, como se chegar até Deus, como já vi gente falar, eu não sei orar, então ora o Pai Nosso. Mas não faça da oração do Pai Nosso como um ato religioso. Mas é um modelo que você tem, então esse daqui é um modelo. Então abre comigo no livro de Mateus, do capítulo 6, e a gente vai por partes. Mateus capítulo 6, do versículo 9. Em nome de Jesus. Quem achou diz amém. Amém? Então vamos ler ali. Portanto, vós orareis assim. Então nós vamos por parte. Aí começa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então assim. Pai nosso que estais no céu. Veja só que a oração ela já se inicia com adoração, reconhecimento que Deus, além de Pai, Ele está onde? Nos céus. Ou seja,
Deus não é uma criatura da terra. Então veja que ele fala, ó, Pai nosso que estás no céu. Ou seja, ele mora no céu, na eternidade. Essa introdução indica a quem devemos orar e nos ajuda a entender quem Deus é. Então Jesus ele fala, orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Então significa que você está dirigindo a tua oração diretamente ao único Deus Todo-Poderoso. Você não está dirigindo a um Deus de pau, a um Deus de pedra, a um Deus inventado, moldado e pintado pelo homem. Você não está se dirigindo ao Deus da religião, ao Deus da placa A, da placa B de uma igreja. Não, você está se dirigindo diretamente ao Deus que está onde? Nos céus. Aí ele fala, santificado seja o teu nome. Ou seja, quando se trata de santificado seja o teu nome, está falando que Deus é santo. Então é importante reconhecer a sua santidade. Santificar o nome de Deus significa ter respeito por Deus. Então devemos mostrar respeito pela santidade de Deus e procurar viver uma vida santa. Nós expressamos o desejo de que o nome de Deus e tudo que ele representa deve ser tratado como sagrado, louvado, honrado e respeitado por todos, e especialmente por nós que expressamos louvor e gratidão. Então, quando se trata de santificado seja o teu nome, então você tem que estar ciente do teu espírito, com a tua alma, de que além de você direcionar a um Deus que está no reino dele, lá nos céus, mas é um Deus santo. O nome dele é um nome santo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para que o nome de Deus ele não fica rolado a torto direito na nossa boca. Porque o nome dele é muito santo. Só o fato de você falar Senhor Jesus, só o fato de falar Senhor Jesus, os demônios tremem. Porque além de ser esse nome santo, é o nome também o quê? Poderoso. Por isso que a gente sempre entra na presença de Deus e falamos em o nome do Senhor Jesus. Porque você tem o Deus de Israel, que tem um nome santo e poderoso. Você tem o nome do Senhor Jesus, que é o nome também santo e poderoso. E ainda você tem também o Espírito Santo, que te leva até o trono de Deus, que te leva até o santuário de Deus. Então olha a expressão da forma que a gente devemos orar a Deus. Então quando Jesus deu esse modelo, ele falou, primeiro, agradece a Deus já. Você já entra na presença de Deus agradecendo. Você já não entra na presença de Deus, ó Deus, eu estou aqui porque eu quero isso. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus grandioso. Começa uma oração desta forma, para depois você fazer a tua petição. Então, esse que nós falamos, que o Pai Nosso que está no céu, e o santificado seja o teu nome, ele atribui a Deus, que é a sua majestade. Diga graças a Deus. Versículo 10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Olha só. Venha o teu reino. Expressamos nosso apoio incondicional ao plano de Deus, suplicando que seu governo venha logo a este mundo para colocar tudo em seu devido lugar, consciente do quanto este mundo anda errante. E nós, particularmente, desejamos que Deus reine em nossas vidas agora. Observe que todas as petições dessa oração serão finalmente realizadas quando o reino de Deus vier. A nossa grande esperança é que Jesus voltará e todo o mal será o quê? Destruído. Então nesse dia teremos vida eterna. Devemos sempre lembrar dessa esperança e orar para que venha logo. Deixa marcado aí, se quiser acompanhar comigo, lá no 2 Pedro, do capítulo 3, lá na frente.
2 Pedro, capítulo 3, mas deixa marcada aí a oração do Pai Nosso. Vamos ver o que fala com relação venha ao teu reino. Essa expressão venha ao teu reino, irmãos, é aquele momento que chega uma hora, sabe, eu estou dessa forma. Tem hora que eu falo, Senhor, venha logo, venha me buscar logo. Tem hora que eu não aguento mais. Não é pelo cansaço da vida, mas das coisas que estão acontecendo. Sabe? É aquele momento assim, parece que chega assim, ó Deus, venha logo o teu reino. Venha sobre minha vida, me leva. Ou venha de uma vez, acaba com tudo de uma vez. Que a palavra se cumpra o mais rápido possível. Mas ainda acontece que Jesus ainda não vem porque tem muitas almas ainda para ser ganha. Então tem muitas coisas ainda que vai acontecer. Mas a gente está nessa aflição. Nosso espírito já pede, irmãos. A nossa alma já chega até Deus falando, venha o teu reino, sabe? Venha, ó majestoso, venha, ó Rei Todo-Poderoso, venha agora, vem nos ajudar. Então venha o teu reino. Aí fala bem assim, do 2 Pedro, do capítulo 3, versículo 11. Fala assim, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo, trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então veja que aqui já diz que o reino de Deus já está chegando. Amém, irmãos? E o reino de Deus é a salvação para a nossa alma, é a salvação para a nossa vida. Esse é o reino dele. Digam graças a Deus. Por isso que, aí a gente lê, seja feito o que a sua vontade. Quantas vezes as pessoas, ou até mesmo nós, já oramos e falamos, Senhor, que seja feita a tua vontade. Mas quando é para fazer a vontade dele, a gente acaba esquecendo desse detalhe. Esquecendo. De repente, a vontade de Deus que aconteça tal coisa, e a pessoa sabe que está na vontade de Deus, mas ela não aceita. Porque tudo é pela vontade de Deus, irmãos. Amém? Tudo é pela vontade de Deus. Então pedimos que todos possam obedecer perfeitamente a Deus, como fazem os anjos no céu, que deveríamos buscar e obedecer a vontade de Deus em nossas vidas. A nossa oração não deve ser para que Deus faça a nossa vontade, mas que nós façamos o que é a vontade de Deus. Amém, irmãos? Quando nós decidimos servir a Deus, a vontade dele se torna a nossa vontade e vamos orar pelas coisas certas. Então Jesus ele fala, ele ensinou aqui, que seja feita a sua vontade. Então não é minha vontade, que seja a vontade de Deus. Amém, irmãos? É a mesma coisa com relação à igreja. Eu não posso mudar o rumo da mensagem, eu não posso fazer nada de diferente do que a pessoa pede. Se a pessoa chega e fala, pastor, você tem que mudar um pouco a mensagem. Pastor, o senhor está pegando muito pesado, dá uma mensagem mais leve. Aí eu estaria fazendo a vontade de quem? A de Deus ou a da pessoa? A da pessoa. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Se a vontade de Deus é para dar uma mensagem de libertação, é de libertação. Se é para dar uma mensagem que vai puxar a orelha, é a mensagem que vai puxar a orelha. Como também ele também dá mensagem para abençoar, como ele também dá uma mensagem de esperança. Então é uma mensagem para tudo. Então a gente temos que fazer o que? A vontade de Deus. Amém, irmãos? E a vontade de Deus tem que prevalecer. E a vontade de Deus é que você vive na verdade, que você pratica a palavra. Esta é a vontade de Deus. Nós não podemos impor as nossas vontades. Nós temos que fazer o que? A vontade de quem? De Deus. Digam graças a Deus. Versículo 11. O pão nosso de cada dia dai-nos
hoje, olha só. Pedimos que Deus cuide de nossas necessidades imediatas, tanto físicas como espirituais. Devemos pedir pelos outros também, e não apenas por nós mesmos. E devemos agradecer por aquilo que Deus já nos abençoou. A frase remonta o pão de cada dia e nos ensina que dependemos total de Deus. Nosso sustento, desde comida, saúde, dinheiro, emprego. Quando precisamos de ajuda, podemos pedir a Deus e confiar que Ele vai suprir as nossas necessidades, porque Ele nos ama. Amém, irmão? Ou seja, então o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Às vezes a pessoa quer ser rico, digamos assim. Aí Deus até abençoa, dá riqueza para a pessoa, mas ela não se contenta com aquilo ali. Ela quer mais. Tem ou não tem pessoas assim? Ela só quer mais. Ela não se contenta com aquilo. Eu aprendi da seguinte forma. Deus, Ele dá na medida certa, irmãos. Ele fez isso lá no deserto. O povo estava reclamando porque estava com fome, porque queriam comer. Aí o que Deus fez? Tá bom então, vou dar comida para eles. Jogou carne lá do céu. Só que deu o quê? Na medida certa. Não tinha como o povo pegar bastante. Não me lembro o nome direito. Só sei que não tinha como o povo pegar tudo aquilo ali. Era na medida certa, era só para aquela hora. É para comer naquela hora. Porque se pegasse demais, já 2 horas, 3 horas depois já estragava. Sumia também o negócio. Então é na medida certa. O pão nosso de cada dia é que Deus, Ele dá na medida certa. Tanto espiritual, como também na saúde, como também na física, seja no que for. É tudo na medida certa, irmão. Nós não podemos pedir mais do que a gente pede para Deus. Amém, irmão? Tudo na medida certa. Digam graças a Deus. Versículo 12. Esse aqui é bem mais complexo ainda. Perdoas as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, aí as pessoas vai e fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas vamos ver aqui. E não nos deixe cair em tentação. Veja só. Pedimos a Deus que nos ajude a aprender rapidamente as lições e fazer o que é certo. Esse é o significado. Imediatamente, ao invés de ter que passar por dificuldades e tribulações para agir conforme o caminho de Deus, todos sofremos tentação para pecar, mas Deus nos ajuda a resistir. Então a gente fala: Deus não me deixa cair em tentação. Não me deixa. É um alerta que você pede para Deus. Porque a hora que você está para cair numa tentação, Deus vai lá e te livra. Para tudo Deus te dá o escape. Quer ver? Ó, deixa marcado aí. Lá no 2 Coríntios. Perdão, 1 Coríntios. 1 Coríntios, ele abranja tudinho sobre esse aqui, de não deixar-nos cair em tentação. Porque o que tem de pessoas que ele cai em tentação e arruma desculpa para isso. Porque a carne é fraca. Realmente, Jesus mesmo disse: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Se o espírito, a carne é fraca e o espírito está pronto, significa que se eu estou bem espiritualmente, para mim cair no erro, para mim cair numa tentação, é pouquíssimo. Amém, irmãos? É pouquíssimo. Agora, quando uma pessoa cai numa tentação com a maior facilidade, é porque o problema já não está na carne, o problema já é espiritual. Porque é que nem Jesus falou: a carne é fraca, mas o espírito é forte. Como que se acha que Jesus aguentou tudo aquilo que ele passou? Como que se acha?
Jesus também viveu uma vida terrena. Ele também teve frio, teve fome, ele também teve desejos, como todos nós. Mas por que ele conseguiu vencer isso daí? Porque ele deu mais a ênfase ao seu espírito. Como que ele aguentou todas aquelas chibatadas, irmãos? Homem nenhum aguenta. Ele é capaz, o homem ali, se levar aquela chibatada como Jesus levou, o homem ali é capaz de negar até a própria mãe. Mas Jesus foi até o firme, porque ele estava sentindo na carne. E aquele momento da carne é um momento de dor. E no momento de dor poderia até dizer, chega, não aguento mais. Mas não. Por quê? Porque ele deixou a dor da carne e foi para o lado do Espírito. E veja que ele não se inclinou. Por isso que fala assim, ó, do 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mais fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que possais o quê? Suportar. Então não existe nenhuma tentação que você não possa suportar. Não existe. Satanás, ele vai até os seus últimos momentos para te atentar. Enquanto ele vai até os últimos momentos para te atentar, o que Deus faz? Ele dá um escape. Mas por que ele dá esse escape? Porque você fala até para Deus, Senhor, não me deixe cair em tentação. Me ajuda, me livra de todo o mal. É ou não é? É o que a gente pede para Deus. Aí o teu filho sai, vai passear. Deus, ora por ele. Deus, livra ele de todo o mal. Aí o que acontece? Se de repente acontecer alguma coisa com ele, de certa maneira, por causa da oração, Deus vai lá dar um escape. Amém, irmãos? Dá um escape. Então esse é o significado de a gente não deixar cair em tentação. Para que Deus ele possa te suportar. Ele vai te dar força. Você vai ser atentado. E a gente vai, irmão. Isso aí não é certeza. E quando nós estivermos aqui nesse mundo, a gente vai ser atentado por tantas coisas que o mundo vai te apresentar. Vai te atentar. Porque o diabo não para. Enquanto você está dormindo, ele está trabalhando. Enquanto nós estamos dormindo, ele está lá, matutando, pensando, como que vai fazer para tirar da presença de Deus. Porque Satanás não vai simplesmente pegar você pelo puxão de cabelo e te arrastar. Ele não vai fazer isso. Ele vai semeando, vai brotando ali. Mesmo você na presença de Deus, ele vai semeando, ele vai brotando. Aí ele semeia uma coisa aqui, semeia uma coisa ali. Aí se você não tiver no Espírito, você vai acabar comendo dessa semente dele. Aí daí de longe, ele começa os dardos inflamáveis, vai jogando, medo, discórdia, desavença, briga, confusão. E ele vai jogando, e ele vai jogando, e ele vai jogando, para que você saia do Espírito, entra na carne, e quando a gente entra na carne, a gente ainda cai justamente na jogada do diabo. Ele não é bobo, irmãos. Ele não é bobo. Aí fala, mas livrai-nos do mal. Ou seja, pedimos proteção contra danos ou calamidade, bem como contra qualquer maldade dirigida a nós. Buscamos nos libertar de Satanás e seus demônios, e seus cúmplices demoníacos, e também da sociedade influenciada por ele. E pedimos que sejamos resgatados da nossa corrupção e da nossa sociedade influenciada por ele. Ou seja, veja que ele livra do mal. Se eu peço em oração, Senhor, me livra de todo mal, me proteja. Eu vou viajar, me proteja. Eu vou fazer tais coisas, me proteja. Abre comigo ali em João. Volta lá comigo, em João. Livro de João. Capítulo
17. João capítulo 17, do versículo 15. Jesus fala bem assim, ó. Não pense que o tires do mundo, mas que o livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Ou seja, uma pessoa, às vezes ele fala, Senhor, eu não quero mais, me tire daqui. Aí Deus fala ao contrário, não peço que tire eles do mundo, mas que pelo menos eles sejam livrados do mal. Que eles pelo menos tenham o quê? A tua proteção. Digam graças a Deus. E é isso que ele fala. Porque eu não sou do mundo como eu. Do mundo não sou. Ou seja, se você está com Cristo, irmão, a gente não faz mais parte deste mundo. Não fazemos mais parte. E a mesma coisa, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O que tem de pessoas que fala, que pede perdão para Deus, mas não quer perdoar o próximo. É a mesma coisa a história que Jesus conta. Há uma história, uma parábola que ele conta assim, que certo homem que estava devendo para o rei, aí o rei chegou a hora da cobrança e pegou ele. E ele ficou tão desesperado que pediu perdão. Meu rei, me perdoa, eu sei que eu tenho essa dívida, não consigo pagar, me perdoa. Aí, Jesus fala que até teve compaixão dele e falou, não, eu perdoo a tua dívida. Aí, na mesma hora que esse cidadão foi perdoado dessa dívida, na mesma hora, quando ele saiu pela porta, caminhando, né, alegre, aliviado, né, aí o que aconteceu? Deparou com outro cidadão que devia para ele. Aí a Bíblia fala, conta, relata, de que esse homem pegou o cara pelos colarinhos, quase matou o cara, porque o cara devia para ele também. Aí ele falou a mesma coisa que esse que estava matando o outro lá de raiva, ele usou a mesma palavra quando ele mesmo falou para o rei. Me perdoa, eu não consigo pagar essa dívida. Não, porque você vai pagar, porque você me deve, que não sei o quê. Aí o que aconteceu? Alguém viu. E esse alguém levou para o rei, para esse homem. Aí esse homem chegou, não, chama ele aqui de volta. Aí o que aconteceu? Quando o homem voltou, aí caiu na mão do rei de novo. Não tinha como escapar, porque, ou seja, eu perdoei você de uma dívida, por que você também não perdoa o outro? Pois já por você não perdoar, agora você me deve. Aí no mínimo a vida do cara já virou verdadeiro inferno. Ou seja, é a mesma coisa, irmão. Adianta eu pedir perdão para Deus e não perdoar o próximo? Adianta eu, Deus, perdoa do meu pecado, perdoa das minhas falhas, mas o meu coração está cheio de mágoa. O meu coração está cheio de raiva. Me perdoa, Senhor, dos meus pecados. Aí chega lá, tem o mágoa do fulano, tem o mágoa do cicrano, aí Deus fala, perdoa. Aí a pessoa não quer perdoar. Perdoa o fulano, a pessoa não quer perdoar, mas ela quer o perdão de Deus. Se eu quero o perdão de Deus, se eu quero que Ele perdoe as minhas dívidas, então eu também tenho que perdoar. Amém, irmãos? Eu também tenho que perdoar. Aí ele fala lá, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Veja aqui. Terminamos as nossas orações como começamos, louvando a Deus. Esta é uma forma condensada do louvor de Davi. Lá no 1 Crônicas, se quiser, pode abrir comigo lá. No 1 Crônicas. Você vê que a mensagem é rapidinha, irmãos. Tão curta o Pai Nosso, que é tão rapidinha essa mensagem, que é só para entender. Porque as pessoas fazem muita oração do Pai Nosso e não entendem.
1 Crônicas, capítulo 29. Se não me falha, eu falei sobre isso aqui. Do versículo 11. Da mesma forma que você começou glorificando a Deus, antes da sua oração, você vai encerrar o quê? Glorificando a Ele. E isso é muito importante. Lá no 1 Crônicas, capítulo 29, do versículo 11. Posso ler? Versículo 11, olha só. Tu és, Senhor, a magnificência, o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glórias vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Você veja que tudo é de Deus, tudo é para Deus, está tudo com Ele, irmãos. O teu sonho, as tuas realizações, a tua vida, tudo está nas mãos de Deus. Agora, pois, ó Deus nosso, graça te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. Digam graças a Deus. Então esse é o significado. Então quando você começar uma oração, já começa engrandecendo a Deus. E quando você encerra engrandecendo a Deus. Não daquela forma. Começou, ó Deus, em nome de Jesus, eu quero isso, o Senhor é isso, eu quero que faça isso, amém. Pronto, acabou. Não, Ele quer que você glorifique a Ele primeiro, né? Que o teu espírito engrandece Ele, até porque, irmãos, não tem a melhor forma de você fazer todas as orações assim. Isso aí a gente aprendemos desta forma. O pastor Márcio até ensinou também. Eu não sabia, e olha que eu já fiz tantas orações. De você chegar a fazer uma oração assim: Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aí você falou o nome do Senhor Jesus. Aí de repente você muda. Você está falando com o próprio Senhor Jesus. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. E se você tem algo para confessar, você já aproveita e já confessa. Mas você fala: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Tenha misericórdia e compaixão da minha alma. Lava as minhas vestes, purifica-me com o teu sangue. Me lava. Aí o que acontece? Quando você está na presença do Senhor Jesus, você já pediu para ele te lavar, para ele te perdoar, Ele já fez isso. Aí nesse exato momento, é como você entrasse, falasse com Jesus, aí Ele te libertou, te perdoou, aí abra aquela porta, aí você entra diante do trono de Deus. Aí você entra no santuário, porque você entra já limpo. Não tem como você entrar já na presença de Deus sujo. É que nem piscina. Antes de você entrar na piscina, você não passa no corredorzinho com água? Antes de entrar na beira da piscina, tem um negócio com água lá. Você tem que passar com o pé ali para depois você ir para a piscina. É a mesma coisa. É você pegar todo o teu fardo, todo o teu pecado, todas as coisas ruins, coloca no pé da cruz e vai para o santuário de Deus. Amém, irmãos? E aí, você entrou no santuário de Deus, aí ali você faz as tuas petições, você faz as tuas orações, mas depois engrandece a Deus. E agradecer a Ele, mesmo sem receber, já agradecer a Ele. Falar: Senhor, eu te agradeço pelo que o Senhor é. Por isso, irmão, que a gente tem que entender o seguinte: a gente está na presença de Deus, por que será? Por quê? Qual é o motivo que eu
estou na presença de Deus? Será que o meu motivo de estar na presença de Deus é pelas bênçãos ou pelo que Ele é? Então a gente tem que analisar. Porque o que tem de pessoas que hoje está na presença de Deus só por causa das bênçãos. Só por causa das bênçãos. Mas, a hora que Deus fala assim, não vou abençoar hoje ninguém, pronto, a pessoa sai fora, nem aparece mais na igreja, porque o interesse da pessoa é ser abençoado. Não é isso que Deus quer. Jesus quer que a gente esteja com Ele, não por causa da bênção, mas pelo que Ele é, pelo que Ele fez, e pelo que Ele faz, e pelo que Ele vai fazer. Amém, irmão? Mas por que as pessoas estão assim, desse jeito? Porque ainda não tiveram um encontro com Deus. Até faz essa oração também do Pai Nosso, mas não entende essas qualidades. Venha a nós do teu reino e seja feita a tua vontade. Aí quando Deus opera a vontade dele na vida da pessoa, a pessoa não quer fazer. Quer dizer, falou da boca para fora. E os religiosos fazem muito disso. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Aí Deus chega e fala, puxa vida, eu perdoo o teu pecado. Aí de repente no mesmo dia aparece uma pessoa que ela tem mágoa e ela não pede perdão. Não vou pedir perdão. Foi ela que me atacou, foi ela que me xingou. Peça perdão. Quer ser perdoado? Então peça perdão. Porque não tem como, irmãos. Não tem como. Se não perdoar a pessoa, pode ter certeza que você também não foi perdoado por Deus. Não tem como. Só se me mostrar alguma coisa ao contrário aqui da Bíblia. Mas pelo que eu vi aqui, não tem como. Eu só consigo ser perdoado por Deus se eu perdoar o meu próximo. Eu só consigo ser perdoado por Deus de todos os meus pecados se eu pecar hoje e amanhã não pecar mais. Se eu me arrepender dos meus pecados. Tem quem falar, eu me arrependi dos meus pecados. Mas no outro dia está pecando de novo. Aí, peça perdão. Deus vai lá e perdoa, lava. Aí, tá lá, no outro dia, peca de novo. É que nem você pegar uma porca, de lá da lama, a porca fala, me perdoa. Perdoa, minha porquinha. Aí, pega aquela porquinha, já pronto, já passar também, leva lá para dar um banho nela, né? E lava, tira toda aquela lama, passa talquinho, passa um maior perfume. Se é uma porquinha, põe até um lacinho aqui, ó. Daí solta a porquinha, para onde que ela vai de novo? Pra lama. É mais ou menos isso. Se a pessoa não se arrepender, ela volta do mesmo erro. Ou seja, não houve arrependimento, houve apenas remorso. Amém, irmãos? Houve apenas remorso. Se coloque de pé, que a gente vai orar. Eu vou ler para vocês o livro de João, do capítulo 16, que fala sobre o amém. O amém é uma afirmação conclusiva, que significa certamente ou assim seja. Amém? Então, aí vocês concordam comigo, que assim seja. Certamente. Por isso que a gente fala, temos que prestar atenção no que fala, irmão. Nem tudo a gente se dá amém, viu? Nem tudo. Se o pastor falar alguma bobeira aqui, vocês, amém? E vocês vão concordar comigo. Aí eu chego e falo assim, e Deus vai derramar pedra sobre nossa cabeça e tudo nós vamos morrer, amém? E aí? Vocês vão dizer amém. Mas sabe por que vão dizer amém? Porque virou algo assim que tudo que o pastor fala, amém, amém. Vamos para Jesus, vamos para Jesus. Estão compreendendo? Então você tem que estar esperto. Nem tudo se dá amém. Então significa que o pastor vai começar a fazer pegadinha só para ver o que dá. Amém, irmão? Então veja lá. Ó, quer ver? No João 16, 24, fala bem assim. Olha só. Até agora nada pedisse em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria se cumpra. Disse-vos isso por parábolas. Chega,
Porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos faltarei acerca do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Digam graças a Deus. Então, por isso que é apropriado incluir antes da palavra amém, a frase em nome do Senhor Jesus. Amém? Aí sim, né? Em nome do Senhor Jesus. Então a gente vai orar agora, irmãos. A gente vai orar, vamos clamar, falar com Deus. Você vai orar. Ora pela tua vida. Ora pela tua família. Que nem eu falei também, vou orar com esse livro de oração. Vamos orar pela nossa casa, aproveitar orar pela nossa família. Aproveitar esse momento propício. Digam graças a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos a Ti, ó Pai, que venha com Teu poder, que venha, meu Deus, com Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Vamos falar e clamar. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Nós clamamos ao Senhor neste momento, meu Deus, pela nossa casa, pela nossa família. Em nome de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso de Israel. Amarra agora toda a obra do diabo, meu Deus. Todos os espíritos malignos, meu Pai, que tem feito de tudo, meu Deus, para impedir dessas pessoas, meu Pai, de virem buscar o Senhor, de virem na igreja, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, que toda praga, toda maldição seja desfeita agora, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Meu Deus, eu te peço que o poder do Teu Espírito esteja sobre nossas vidas, sobre nosso ser, sobre a nossa casa, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Visita a nossa família, meu Deus. Visita a nossa casa, converta o coração de cada um deles, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E transforma, meu Deus, a nossa vida em Tuas mãos. Eu te peço, ó Deus Todo-Poderoso, glorifica, meu Pai, glorifica, meu Deus, o Teu nome em nossas vidas. Ah, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, traz a solução para todos os nossos problemas, meu Deus, porque muitas das vezes a gente não consegue solucionar, só o Senhor, meu Deus, para nos ajudar. Atende a nossa voz, atende a nossa oração, atende aos nossos clamores. Ah, Deus Todo-Poderoso de Israel, em nome do Senhor Jesus Cristo, visite cada pessoa com o seu nome aqui neste livro de oração. Sim, meu Pai, em nome de Jesus, aquele que está doente seja curado, aquele que está desempregado que consiga um emprego. Ah, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, livra, meu Pai, esta pessoa de todo mal. E eu peço pela Tua igreja, eu peço, meu Deus, pelos Teus filhos, pelos Teus servos, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, dá força para aquele, meu Deus, que está fraco na fé. Abre os olhos, meu Pai, deste homem, desta mulher, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. E abençoa, meu Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu peço que o Teu poder e o Teu Espírito esteja, meu Pai, em nossa casa e em nossa família, em nome do Senhor Jesus. Dê a mão à pessoa do seu lado, faça uma corrente aí de mãos dadas, comece a orar, ora pela pessoa do seu lado, ora pelas pessoas que está do seu lado, abençoa essa pessoa que está do teu lado,
Em nome do Senhor Jesus. Ah, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, meu Pai. Nós estamos aí, meu Deus, diante do Senhor. E os teus servos estão de mãos dadas, meu Pai. Nessa corrente espiritual, meu Deus. Nós oramos um pelos outros, meu Pai. Então salva este homem, salva esta mulher, salva este jovem, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Transforma a nossa casa. Visita, meu Pai, a nossa família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala com Ele. Abençoa essa pessoa do seu lar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Eu peço neste momento também, meu Deus, desde já pela mensagem de domingo. Domingo a gente vai falar muito sobre almas. E em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu peço ao Senhor, meu Deus, para trazer o maior número de pessoas neste domingo. Que essas pessoas possam entender, meu Deus, essa mensagem. E ali, meu Pai, ela vai decidir a sua vida. Ou ela vai continuar servindo ao Senhor, vindo na igreja, ou ela simplesmente vai abandonar e não vai mais estar na tua presença. Então abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora levante as mãos para o céu. Levante as mãos. Senhor, as mãos que estão levantadas para os céus são as mãos de pessoas que futuramente podem ser grandes intercessores. E as nossas mãos também, meu Pai, elas levantadas para os céus, porque pedimos que o Senhor também venha usar também a nossa mão. Por isso, ó Deus de Israel, eu me lembro, meu Pai, numa luta, numa guerra com Israel. E quando Moisés ficava de mãos erguidas, o povo de Israel vencia. Quando a mão dele caía, o povo de Israel perdia. Então foi preciso para que fizesse um apoio, para que ele continuasse com as mãos levantadas, até que terminasse toda aquela guerra. E o povo de Israel venceu. E às vezes é assim, meu Pai. Às vezes nós estendemos as nossas mãos para vencer as nossas lutas, para vencer as batalhas. Oramos pela nossa casa, oramos pela nossa família, mas muitas das vezes o nosso braço cansa. E a gente acaba baixando a retaguarda, e a hora que Satanás vem com seus demônios e nos atinge. Mas o Senhor é nosso escudo. O Senhor, meu Deus, é a nossa força. E assim nós cremos e colocamos tudo em tuas mãos e te agradecemos. Diga assim: Senhor Jesus, a minha casa pertence ao Senhor. Me ensina a orar, a te buscar. Faça de mim um intercessor. Ensina-me a orar, a clamar, e em nome do Senhor dos Exércitos. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus, palmas para Jesus.